Fernando Peron. E aí? Ué, Tudo jóia? bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui. Valeu, eu fico feliz, cara. Eu gosto desses convites, assim. Cara, tem estúdio e tal. Aí você vem todo felizão aqui. E é fresquinho, viu? Pra quem não veio aqui ainda. Tá O fres... estúdio é fresquinho, cara. Tem ar-condicionado. Aqui é maravilha isso aqui. A gente pode morar aqui no estúdio. Podia morar aqui. tá fresquinho agora, porque você deu sorte, que os primeiros episódios não tinha esse Ah, ar-condicionado não aqui, tinha não. ar-condicionado, não. Então, olha a coisa melhorando aí, tá vendo? Se você assistiu o primeiro episódio, eu tô todo suado, enxugando aqui a camisa. Então já fica o recado para os próximos convidados que quando você chegar vai começar a ter lanchonete na porta, essas coisas, viu? Cafezinho. Cafezinho, toda vez. Não, mas água veio, tá, tem água aqui, tá massa. Mas valeu, cara, e parabéns pela iniciativa também, é sempre bom poder falar. Eu sempre falo assim, se você vai falar de coisas que são positivas e entusiastas, eu fico feliz e gosto de participar. Cara, muita gente, assim como eu, te conhece da TV do Alagoas da Sorte. Alagoas da Sorte, né? Pois é. Mas eu acredito que poucas pessoas, digo poucas, digo proporção de quem te conhece, não conhece a tua história. E eu confesso que é uma das histórias mais legais que eu escutei nos últimos tempos, cara. Ah, que massa. Então, é engraçado porque, assim, a minha vida em Maceió é muito estranha, porque eu tô aqui há 15 anos, então, assim, a minha rede social é uma bagunça, eu sempre falo isso, minha rede social é uma bagunça. Por quê? Tem uma galera que me seguia quando começou, né, tipo a febre do Instagram, por exemplo, começou, eu fui lá, comecei a ter seguidor, porque era amigo, né, começou a seguir, aí eu comecei a fazer stand-up. Aí tinha uma galera que fazia stand-up e começou, do caso do stand-up, me via no palco, começou a me seguir, porque eu era o cara humorista, então... Aí eu parei de fazer stand-up e eu fui pra TV. Aí eu tinha ido pra TV Pajuçara. Aí como eu fazia o Você Views lá, era um programa que passava de domingo de manhã, e a gente falava sobre vídeos engraçados na internet. Então a molecada mais jovem que assistia o programa do domingo de manhã começou a me seguir. Aí como eu não fazia mais graça como eu fazia quando eu fazia stand-up, aí a galera do stand-up já não curtia mais nada do que eu fazia. Aí veio um pessoal novo, um pessoal mais jovem, começar a seguir. Aí o Você Views acabou e eu fui pra um programa chamado Pausa. E o Pausa era um programa que passava todos os dias à tarde. Eu era um repórter que falava bastante sobre curiosidades, enfim, sobre coisas, empreendedorismo e tal. Aí quem começou a me reconhecer eram porteiros, donas de casa e algumas as secretárias do lar, né? As antigas domésticas. Só as pessoas me conheciam, porque essas são as pessoas que estavam em casa no horário do programa. Aí elas começaram a me seguir por conta disso. Então minha rede social era Aí eu comecei a fazer palestra. Era uma mistura. Aí o pessoal começou a me seguir para palestra. Então hoje tem um monte de gente. Aí tem um pouco que me segue por causa de uma coisa, outra Aí eu falo, minha rede social é uma bagunça, eu tenho várias faixas etárias e cada um tá ali por algum motivo diferente. Eu acho que foi por conta disso, acho que essa construção do que eu fiz em Maceió, como você falou, hoje as pessoas me reconhecem ainda, hoje me reconhecem mais, ainda não, mais por conta do Lagoa da Sorte, acho que uma exposição, né, forte, você tá ali há um ano e meio, tá um ano e meio que eu tô ali praticamente todo domingo na TV, e é engraçado porque hoje na rede social também tem essas pessoas que é pro Lagoa da Sorte, e até hoje, 7 anos depois, tem gente que me liga perguntando se eu faço show de humor ainda. Pra você ter noção como é que... Aí eu falei, cara, acho que eu fiz muito mal minha transição de carreira nas coisas que eu fui fazendo, porque as pessoas ainda... estão lá, muita gente me liga, ou eu já participei de programa, o pessoal me apresenta assim, pô, humorista, Fernando Peron, esse cara tem 7 anos que eu não sou humorista já. Tipo, eu sou o cara, eu sou hoje virei tiozão do churrasco, eu sou o cara que conta piada no churrasco da família, e é isso. Cara, engraçado que o cara que eu meio que me inspirei a fazer o podcast, ele é meio que parecido com você, tipo, o cara, ele era apresentador do Fear Factory, você já ouviu falar desse programa? Sim. Ele é humorista, stand-up comedy, ele é comentarista de lutas do UFC. Nossa. É o Joe Rogan, o podcast dele é o mais famoso do mundo, é o número 1 do mundo. É coisa absurda de 100 milhões de downloads e tal. E ele é bem assim feito você, tipo, o cara joga em várias posições, justamente, né? O podcast tá dentro dos meus escopos de coisas que eu quero fazer, mas ultimamente, realmente, dos últimos 1 ano e meio, o tempo tá difícil para conseguir parar. É por isso que eu falo assim, eu admiro, tipo assim, como projetos como o seu, que tem essa vontade de mostrar coisas bacanas, pessoas legais de Maceió, não que eu esteja aqui porque eu sou legal, enfim, eu vou descobrir já porque você me convidou, acho que dá passando e fosse rapaz aí. Cara, assim, tipo, como você falou, eu tinha esse projeto, assim, principalmente por questão, eu sou muito curioso. Sim, eu gosto de conversar e saber das histórias das pessoas e tal, e eu adoro informação. Então, tipo,
eu gosto de trazer muito de pessoas que são envolvidas no meu meio, que é o meio de performance, esportes e tal, mas eu também adoro falar sobre espiritualidade, política, religião, ciência, o que você imaginar. Mas é importante, eu acho que é importante ter essa, essa abertura, até porque eu acho que agrega até no que você faz, independente do que você faz lá profissionalmente, é legal que você tenha o seu viés político, assim, pelo menos tá interessado em saber o que está acontecendo, você ter o seu viés, como você falou, da espiritualidade, de estar, sei lá, buscando aquela tranquilidade, aquela paz, cada um tem a sua forma de fazer isso, mas eu acho isso absurdamente importante. Hoje eu estava conversando com um amigo à tarde sobre isso, que a gente falou, o Wesley Barbosa, não sei se você conhece, uma pessoa que saiu daqui do Vergel, ele era um dos executivos do Facebook, hoje ele está na XP em São Paulo. Ele fez um podcast, o último que ele gravou, ele falou sobre a geração dos generalistas. E é uma coisa que, hoje a gente estava comentando sobre isso, eu falei, houve muito na minha vida que eu tinha que focar numa coisa só, e que se eu continuasse fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu nunca ia conseguir ser bom em nada e tal. E é engraçado, é que eu sempre disse que todas as vezes que eu ouvi essas pessoas, foram as piores fases profissionais da minha vida. Quando eu estava focado numa coisa só, foi a época que eu ganhei menos dinheiro, foi a época que eu acho que eu estava mais infeliz no trabalho, porque eu acredito que seja um momento de cada pessoa, porque não é só um momento, realmente tem a ver com o arquétipo mesmo, quem você é. Eu sou uma pessoa absurdamente ligada no 220 o tempo todo. Então eu gosto de estar hoje, agora estar aqui falando com você, mas estar saindo daqui pensando no meu planejamento estratégico da semana que vem do meu negócio, ou de uma ideia nova que eu tive para ver se ela é aplicável dentro do meu negócio ou das coisas que eu faço. E no final eu sempre digo que eu acho que eu só faço, já me perguntaram muito assim, como é que você consegue conciliar? E eu falo, mas eu não acredito que eu faça coisas separadas demais. Eu acho que tudo que eu faço tem a ver com comunicação, de alguma forma. É serviço, são pessoas e comunicação. Tudo que a gente faz no mundo, qualquer coisa que você vai fazer no mundo, são pessoas. Independente, né? Se você está atrás de um computador atendendo a pessoa diretamente, no final você está fazendo para pessoas. Então, eu acredito que ser uma pessoa que gosta de estar no palco palestrando e estar lá apresentando, tem tudo a ver. É você, a sua performance, você fala de performance, eu acho que é a tua performance da fala, do posicionamento, do quanto você tem o poder de chamar a atenção das pessoas naquilo que você faz. Então, para mim, eu consigo conciliar o horário, que eu acho que humanamente impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas fora isso, eu acho que eu não preciso de grandes estudos de formas diferentes, porque eu tenho que estudar, eu tenho que estar com uma fonoaudióloga, por exemplo, tanto para estar na televisão quanto para estar no palco. Eu preciso estudar comportamento e posicionamento físico, realmente como um teatro, vamos dizer, tanto para estar no palco quanto na TV. Então eu não consigo enxergar isso com muita diferença, sabe? Assim, mas e tem teu negócio, né? Que é o boteco. Mas para mim, no final, é a mesma coisa. Tudo que a gente cria lá é para se comunicar e dar um serviço bom para o meu cliente, com alegria e tal. Então tem a ver com comunicação, com postura, porque aí eu passo isso para os meus colaboradores, para que eles tenham essa postura para lá. Então, eu acredito que eu só consigo fazer porque eu acredito que realmente eles estejam, pelo menos na minha cabeça. Não quer dizer que seja. Na minha cabeça é bem relacionado uma coisa com a outra. Se está funcionando, está dando para conciliar, isso que importa. Justamente. Né? Hoje você é empreendedor, apresentador e eu sei que você faz palestras também, sim, né? Hoje eu tô... Mais o quê? Cara, assim, eu ainda invento uns projetos como tem, por exemplo, o Contando Alagoas. Você voltou agora recentemente no Brasil, não sei se você teve a possibilidade de ver. Mas foi um projeto que... Eu vi que o Thiagão me mostrou. O Thiago tá com a gente desde o início, mas aí trabalho, enfim, como é uma coisa que... Até a gente mesmo, eu e o Rafael Alves, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de gravar, porque eu tô num momento de muita correria, o Rafa também, que tá com um projeto novo no Acta, que né, esse formato novo de jornalismo, todo feito na web, então assim, tá legal, tá bombando, então lógico que eles precisam... É aquela dedicação inicial que você precisa ter. Então assim... A gente acaba não gravando, mas esse projeto nos trouxe bons resultados. Por exemplo, eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo, o Rafa é do Rio de Janeiro, e ano passado nós recebemos o título de cidadão honorário de Maceió pela Câmara de Vereadores, através do vereador Lobão, pelos feitos no Alagoas, pelo Contando Alagoas, só confundo, Alagoas só de Contando Alagoas, é muito perto o nome. Mas enfim, pra você ver, então assim, esse tipo de coisa eu só encaro, ele não me remunera, mas eu só encaro porque eu acredito que seja de relevância para a sociedade. Então eu lembro que quando a gente sentou para falar sobre o projeto, que eu disse pro Rafa foi, eu acho que é um projeto que não vai deixar a gente youtubers famosos, nem apresentadores super requisitados, como de fato não aconteceu, porém, eu acredito que as pessoas certas vão ver e a gente vai entrar em certas bolhas, talvez, de sociedade,
que pra gente é importante pro ramo do que a gente trabalha, porque ele é comunicador e eu também. E eu acho que você ser visto por pessoas que... pronto, pra você ter noção, quando a gente lançou o episódio do Jangadeiros Alagoanos, eu sempre... pra mim, eu acho que foi um divisor de águas pro Contando Lagoas pra mim, porque era um episódio que alguém tinha me dado um toque, que existia isso, eu fui pro IFAM, descobri que lá no IFAM tinha uma exposição sobre o tema, descobri que a história era real, alguns relatos realmente históricos, como jornal e tal. Eu falei, caramba, vamos gravar. E eu achei que era uma coisa totalmente assim, a sociedade sabe, todo mundo sabe. O cara é alagoano, deve conhecer. E por nossa surpresa, as pessoas não conheciam essa história. Elas não, pelo menos não de forma massiva. Muita gente conhecia, mas não de forma massiva. E foi tão legal que, para você ter noção, nós lançamos os episódios sempre nas quartas à noite, às 19 horas. Nós lançamos o episódio na sexta-feira de manhã, eu recebi um telefonema do secretário de comunicação do estado, Enio Lins, para dizer que o governador tinha assistido, ele tinha assistido e tinha, assim, se apaixonado pelo projeto, e eles queriam se aproximar de alguma forma, e acabou nos contratando para dar 10 palestras, por exemplo, em 10 colégios. Quem era o governador na época? Ainda é o Renan, tem 2 anos, ainda já era o Renan Filho. Então, assim, é legal a gente ver que, não é porque o governador viu, mas se chegou lá, e assim, a gente, eu acho que eu não tiro o mérito, cada um tem a sua forma de fazer as coisas, mas, pô, a gente ouviu muita coisa bacana, porque nós lançamos, na época dos 200 anos de Alagoas, o Thiago tá aqui de prova, totalmente sem querer. Não tinha nada, nunca, nenhuma reunião que a gente fez antes de começar a gravar, foi tocado o nome, Alagoas tá fazendo 200 anos. Tanto que a gente fez um episódio, mas depois que passou os 200 anos, foi no mês seguinte até. E porque a gente esqueceu, não se ligou. Quando começou os 200 anos, nossos vídeos começaram a ser muito usados nos colégios, são usados até hoje. E foi muito legal, porque muita gente vinha falar com a gente achando que a gente estava fazendo isso para o governo. Inclusive, no Rio de Janeiro saiu uma matéria dizendo, gente, olha que incrível que a Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas está fazendo, e foi a Secretaria de Cultura de lá que publicou. A gente foi lá, explicou, isso é um projeto privado, isso não tem nada a ver com o governo, a gente não recebe nenhum tipo de subsídio, nada. Então, para você ter noção do tamanho que a coisa ficou, e a gente não tinha noção até onde poderia chegar. E o mais legal é ver jovens nos encontrando e se interessando pela história de Alagoas, pessoas de 15, 12, 13 anos que nunca tinham se interessado. E isso pra gente, eu acho que, é o que eu falo, remuneração, que é a questão, vamos não dizer é financeira. Assim, eu acho que aconteceu, acho que uma das coisas mais surreais, cara, comigo e com o Rafa, nós estávamos gravando na praia um VT, que eu não lembro qual era, que não tinha nada a ver com Alagoas, com Contando Alagoas, não tinha nada a ver, mas estava eu e ele fazendo uma filmagem, tanto que só estava eu e ele, não tinha ninguém filmando pra gente, ele botava a câmera e a gente tava, eu não lembro pra que a gente estava gravando, mas enfim, um casal chegou pra gente e disse assim, vocês não são aqueles rapazes do negócio das histórias aqui do estado? E a gente falou, sim, a gente é, tal. Aí ele falou assim, olha, você acredita que a gente veio conhecer Maceió por causa do vídeo de vocês? Caralho. Aí ela virou, nossa, ela falou assim, vocês devem gravar bastante, né? Porque por coincidência tô contando vocês na praia. A gente ficou tão sem ação que nós gravamos 2 stories pra mostrar o casal e eles falaram tal. E a gente tava com a câmera, pô, e a gente não gravou um vídeo de depoimento dele sobre isso. E acabou passando, onde a gente viu o stories, até a gente publicou no Contando Lagoas, muita gente falou, cara, por que vocês não gravaram com eles? Porque a gente falou, a gente tá gravando aqui na praia e tal. Mas olha que surreal, um dia a gente tá na praia, encontrar um casal que diz que viu os episódios e veio conhecer Maceió. Eles são de Recife, são próximos. A gente vieram conhecer Maceió porque viram os vídeos. Então você começa a ver que, por exemplo, Recife não tem isso, no estado de Alagoas, podia ter um Contando Pernambuco, vamos dizer assim. E se tiver, a gente vai ficar muito feliz. E até ajuda a mostrar para a melhor forma de fazer roteiro é assim, as pessoas têm que procurar. Porque a gente teve que procurar historiador, a gente procura até hoje para tirar histórias. Então, é um tipo, para mim, eu acho que dos projetos que eu criei aqui, eu acho que é um dos que mais me dão orgulho do ter feito, não só porque me deu o título de cidadão aqui, mas por toda a repercussão. Assim, hoje a gente tem um monumento na hora por conta da vida da gente. Então, isso é muito legal. Foi do caralho. Acho que nada vai apagar isso. De qualquer forma, nós fizemos... Foi curto, porque a gente está há uns 3 meses sem gravar, mas a gente fez história aqui durante 2 anos, que o projeto vai fazer 3 anos agora. É um projeto bem recente. Bom, eu sei como é que você veio parar em Maceió, que eu acompanhei a tua história, mas tem gente que vai estar escutando o programa que não conhece. Como é que você veio parar em Maceió? Vamos lá, para não contar
a história toda, eu conto isso na minha palestra, que chama Do Nada para Lugar Nenhum. Rapidamente, assim, eu estava desiludido profissionalmente, eu era barman, enfim, mas eu não queria mais ser barman porque eu tinha um problema familiar muito grande, e a galera dizia que eu ia chegar a lugar nenhum com esse negócio de ser barman, que isso era profissão de gente vagabunda e tal, enfim. E por isso que o nome do meu bar é Boteco Lugar Nenhum. Para quem nunca viu minha palestra, descobriu agora. Não é uma vingança, eu sempre tenho que explicar, não é uma vingança. Tanto é que minha mãe mora aqui hoje, eu consegui convencer ela a morar em Maceió, tem 5 meses que minha mãe mora em Maceió. Não é uma vingança, mas foi uma coisa que desde os meus 16 anos eu tinha na cabeça que eu queria um bar, já que eu trabalhava com isso, chamado Lugar Nenhum, porque era onde todo mundo dizia que eu ia chegar e eu dizia que Lugar Nenhum existe. Hoje existe, tem CNPJ e a marca registrada e existe. E assim, eu vim para Maceió passear, na verdade. Eu não estava vindo nem para Maceió, Maceió não estava nem no meu plano, pra você ter noção. O meu itinerário de 6 meses de viagem tinha Recife. Eu saí em setembro, há 15 anos atrás, de São Paulo. Eu ia para Recife, de Recife eu ia para Fortaleza, passava o Réveillon em Fortaleza, descia pela Orla para passar o Carnaval em Salvador. Era essa, e depois ia para São Paulo e ver o que ia fazer da minha vida. Uma vez por ano, desde os meus 17 anos, eu viajava para algum lugar do Brasil de carona, isso era normal. Passava às vezes uma semana, 2 semanas viajando. Essa seria a viagem mais longa. A mais longa que eu tinha feito até então tinha sido para Bahia. Eu fui para Bahia, passei as férias em Santa Cruz de Cabrália, que é do lado de Porto Seguro. Passei quase 30 dias lá. E eu fui de carona, voltei de carona, morando numa barraca de camping, como eu sempre fiz. Mas era mais diversão mesmo, de mochileiro, do que para mudar de vida, alguma coisa. Foi assim que eu vim parar em Maceió. O caminhoneiro que me deu a última carona foi um cara chamado Fábio. Eu nunca vou esquecer esse cara, porque eu sempre falo, se não fosse ele, eu não estaria em Maceió. E ele disse, cara, eu tô indo pra Maceió, e ele amava, ele falou, eu amo essa cidade, meu sonho é me aposentar e morar em Maceió. Então, antes de você ir para Recife, eu vou te levar até Maceió, é perto, você vai conseguir carona rápido para chegar em Recife. Mas antes de ir, passa o final de semana em Maceió, você vai adorar. Praia linda, todo mundo que mora lá, muito bacana, cidade tranquila. E há 15 anos atrás, se você puxar na memória bem aí, Maceió era realmente tranquila, tanto que eu tinha uma mania de fazer uma coisa que meio que assustava os meus amigos. Todo dia era meia-noite, 11h30, era a hora que eu estava tomando banho em casa para sair para a rua para andar. Eu tinha mania de sair de madrugada para andar. Então hoje eu duvido quem faça isso. Eu ia pra Orla andar sozinho, ia pra bares como Azil na época, que era um bar muito famoso aqui, o Casa Amarela, que era fim de noite de todo mundo. Hoje é o Kaká. Antigamente era Azil. Então eu ia pra lá e passava a madrugada lá, conhecia a gente, foi assim que eu comecei a conhecer pessoas aqui. E eu fui ficando, cara. Então eu cheguei em Maceió, morava na barraca de camping na Orla, tinha R$100 no bolso, conhecia ninguém, fui conhecendo algumas pessoas, e que hoje uma delas inclusive é meu sócio. A gente acabou fazendo uma amizade, sempre falou que é meu irmão aqui, foi o cara que me tirou da rua, literalmente. Ele disse, tá morando onde? Tá na barraca ali, pô. Ele falou, tá louco morando na praia, cara, você vai morrer na praia. Vamos ficar lá em casa uns dias e tal. Aí esses dias acabou passando quase um ano, a gente dividindo aluguel, né, morando junto. Aí ele foi para um local, eu fui para outro, aí ele casou, enfim, eu demorei para casar. E foi assim que eu fiquei em Maceió, cara. Eu conheci uma pessoa no Senac nessa época, eu estava aqui há quase um ano. E ela perguntou qual era a minha profissão, eu disse que eu era barman formado, tal, sommelier. E ela falou que no Senac estava sem professor, já fazia um tempo. Perguntou se eu não queria fazer uma microaula e tentar ser professor lá. Aí eu pensei, pô, já tô aqui há 7 meses, tava 7 meses em Maceió. Falei, tô aqui há 7 meses. Se eu passar mais 6 meses como professor do Senac, pro meu currículo é muito bom. Então quando eu voltar para São Paulo, eu vou voltar para um cara que tava morando na rua. Aí vem para Maceió, vira professor do Senac, e para mim era o máximo. Aí eu acabei sendo professor do Senac por 9 anos quase, foi 8 anos e pouco como professor do Senac. Então foi um tempo bastante longo. E mudou muito para mim, porque foi quando eu realmente voltei a estudar em Maceió, voltei a ler. Eu sempre fui muito de ler, eu tinha parado, estava bem desiludido mesmo. Aí voltei a ler, voltei a estudar, aí me formei em marketing, fiz uma pós em marketing digital. Então, para mim foi muito legal. Acho que Maceió, eu falo hoje com toda a verdade, assim, eu digo para as pessoas, não, a gente está numa era que acabou esse negócio, você precisa sair daqui para realmente ser alguém. Você pode ser alguém aqui ou construir alguma coisa aqui. A diferença é qual é o tamanho do que você quer e a velocidade. A velocidade aqui é diferente. Eu acho que hoje, talvez, você falou, há quanto tempo que você saiu daqui? Há 20 anos. Quase 20 anos. Talvez 20 anos atrás não seja... porque assim, eu estou numa construção de 15 anos. Eu acho que depende também muito do que se trata. Por exemplo, no meu caso, sim. Como o meu caso era lutador e eu precisava de estrutura de treino, parceiro de treino de qualidade, e o esporte aqui não era tão Pronto, mas aí, mas é aquela questão, mas aí eu acho que aí não é Maceió, eu acho que é mundo. É aquela questão assim,
se eu quero trabalhar com tecnologia e eu tenho a possibilidade de viajar, eu também não vou para São Paulo. Hoje eu vou para Israel, entendeu? Eu vou para o Vale do Silício. Entendeu? Tipo assim, pensando por áreas, eu sempre falo assim, pensando por áreas, você pensa mundo. Mas é o seguinte, lógico, dentro das suas condições, né? Não é... A pessoa fala assim, eu posso viajar, vou para onde? Entendeu? Então, tipo, eu não posso sair do Brasil, por exemplo, eu não tenho visto, vamos dizer, a pessoa está pensando em trabalhar com tecnologia, mas, por exemplo, hoje eu conheço em Maceió mais de 10 pessoas, pelo menos, que trabalham para empresas norte-americanas, para empresas canadenses e moram em Maceió. Não, E ganham em euro, então, em euro, desculpa, euro não, porque tem gente que trabalha na Europa, mas aqui eu vejo a Europa na cabeça. Ganha em dólar, tanto canadense quanto o americano, mas você entendeu o que eu estou dizendo? Que hoje, assim, não é que vai acontecer com todo mundo, mas existe a possibilidade de você conseguir sim. Pronto, hoje eu estou construindo a minha carreira como palestrante, por exemplo. A minha logística, ela vai continuar sendo de Maceió, mas eu sei que a dificuldade minha é maior hoje. Eu faço parte de uma basezinha chamada Base SA de Palestrantes, que é online, e eu toda semana eu recebo 2 ou 3, como é que fala? A concorrência, porque é sempre uma concorrência. E toda vez eu perco. Por quê? Porque a empresa geralmente é de São Paulo, Rio, Minas, eles vão contratar quem é mais próximo por conta de logística. Então, assim, eu entendo isso, mas também entendo que se eu fizer um trabalho bom, eles vão querer que eu saia. Sem dúvida. Não tem problema de sair de Maceió para... Isso acontece, por exemplo, com o Marlon Rossi, que é um humorista que já ganhou o título de melhor imitador do Brasil na TV, e a logística dele sempre foi em Maceió. Por um tempo, ele mudou até para São Paulo, achando que lá ia transformar totalmente, e ele viu que não transformou. Não mudou. Para ele foi bom. Naquela época ele foi aproveitar o boom. Então, assim, a mudança é necessária pelo boom. Tipo assim, ele estourou na TV, o Brasil inteiro conheceu, um monte de empresa procurando e falou, opa, eu preciso aproveitar este momento. Então, não é se acomodar e dizer, então o cara falou que se eu ficar em Maceió... Não. É dizer que a tua base pode começar aqui sim, e hoje as pessoas de fora podem te conhecer. Acredito que 15 anos atrás, fazer isso era muito difícil. Acho que até porque a internet ela encurtou muito essa distância. Por exemplo, hoje todo mundo tem um acesso a qualquer informação que você imaginar na palma da mão. E justo o que você faz também, né? Justamente. Faz até o que você faz. Pronto, um exemplo disso é o nosso ecossistema de startups, por exemplo, que é o Sorolo Vale, que deu início aqui em Alagoas em 2012. Ontem, entendeu? Tipo, a gente tá falando de ontem. A gente não tá falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ontem começou. Então, pra você ver a diferença. Uma cidade que até 2012 praticamente não tinha um ecossistema. E o mundo todo respirando tecnologias avançadíssimas. Então, assim, há um atraso, a gente sabe disso, mas já dá para respirar. Eu digo assim, dá para acalmar o coraçãozinho, não tem o desespero de dizer, meu irmão, não, se eu sair daqui... E se você crescer com essa cabeça, e você se forma e continua essa cabeça, mesmo quando você sair daqui, porque assim, o que eu acho triste, você entendeu o meu ponto, o que eu acho triste é a pessoa sair daqui e se sujeitar a fazer coisas em outros estados que ela não quer fazer aqui só por status e para fingir que... eu prefiro... Entendeu o que eu tô dizendo? Tipo assim, eu prefiro ganhar mal morando em São Paulo, mas dizer que eu tô lá do que ganhar mal em Maceió. Cara, desculpa, eu prefiro ganhar mal em Maceió. Entendeu? Tipo, tá perto da minha família, não, da praia. na verdade, se eu pudesse, eu nunca teria saído daqui. Sim. Mas assim, como na época, MMA, que na época, quando eu comecei a treinar, ainda era vale tudo. Então, se aqui era, no Brasil em si, ainda era uma coisa que ainda estava dando um começo, assim, ainda estava começando a aparecer eventos e tal, imagina em Maceió, em Alagoas, até no resto do Nordeste ainda era muito pequeno. Tinha eventos pequenos em algumas capitais aqui, mas não era uma coisa envolvida, não existia centro de treinamento, tal, esse tipo de coisa. Hoje, o que eu vejo assim, no que se trata de treinamento, a maior dificuldade que eu vejo não é a questão da informação. A informação a gente tem acesso hoje. Hoje, às vezes, é o acesso a um equipamento, a um material que às vezes é Justo. o custo demora a chegar aqui, etc. Essa morosidade que isso realmente, assim, se a pessoa quer... Bom, eu vou dar um exemplo de uma menina, não sei se você chegou a conhecer ela e agora me fugiu o nome dela, já eu procuro aqui. Mas a história dela, quem tá ouvindo vai lembrar, foi o seguinte, essa menina, ela começou a fazer jiu-jitsu, ela começou na verdade, lutar, né, o MMA, e ela precisava fazer uma competição em São Paulo e uma na Califórnia. Ela queria ir para a Califórnia disputar lá. Bárbara.
Começou a vender água. É a Bárbara. Pronto, começou a vender água. Não é a Bárbara, não. Sei. A Bárbara é a senhora que você tá falando, né? Não, a Bárbara já é lutadora, já tem todo... Mas essa menina é uma menina do Pontal da Barra e ela precisava ir. O que ela fez? Ela foi lá. O que eu tô falando pra você, justamente assim, o primeiro passo ele pode ser dado, ela tinha duas oportunidades. Talvez pegar o pouquinho do dinheiro que ela conseguisse com a família, se jogasse pra São Paulo e falar assim, eu vou tentar minha vida e pronto. Podia dar certo? Podia, eu acredito que talvez dê, porque ela já tinha alguns títulos, mas ela não tinha grana para fazer isso aí. Ela começou a vender água no sinal, ajuda a realizar um sonho, e acabou, óbvio, é o que eu falo, hoje a rede social, nem todo mundo tem que fazer isso não, gente, ninguém tem que ir para sinal fazer isso. Mas estou contando a história do que ela fez. Foi a forma dela, me enxerguem, ela treinava aqui, já ganhou brasileiro treinando aqui, ela já era campeã brasileira, ela estava em primeiro no ranking no Brasil, no feminino, pela categoria dela, treinando aqui, em Maceió. Então, assim, eu escuto e falo assim, você lembra, como eu falei, já era aqui. Como é que o mundo enxergou ela? Ela fez isso aqui, acabou, lógico, viralizando. Eu, inclusive, comecei a campanha dela aqui também, gravei, um monte de gente começou a gravar. Deu um boom, ela saiu em matérias até na Globo, no Esporte Espetacular, enfim, foi massa. Ela conseguiu arrecadar a grana, porque aqui, eu não sei se foi a Solar ou outra marca de água, começou a dar água para ela vender, e outra, ela não aceitou dinheiro, ela continuou vendendo água, só que as pessoas começaram a comprar mais água, ou pagar R$50 numa água para ajudar, enfim. Ela continuou lá todo sábado, domingo vendendo, conseguiu a grana, viajou, e lá nos Estados Unidos ela teve a oportunidade de ficar lá. Então ela está morando lá desde quando ela foi competir. Ela competiu, ficou em terceiro lugar, não conseguiu ganhar. Eu lembro que a gente até conversou, ela falou que estava triste, eu falei, não, pô, fiquei triste. Ela voltou e recebeu um convite para ir morar lá, e ela está morando lá. Então assim, você vê, ela foi a convite, ela podia ter pego o dinheiro dela, eu acho que, sei lá, 20 anos atrás, não é isso? Pega o dinheiro e fala assim, cara, vamos jogar nos Estados Unidos, chegar lá, bater na porta de alguém e dizer, me ajuda, tô ferrado. Mas não, você vê, quando ela foi pra lá, aí brasileiros de lá ficaram sabendo da história dela, já tinham oferecido restaurante, tinha brasileiro dono de restaurante, ofereceu. E o que eu digo que hoje, como você falou, a internet encurtou isso, é tão legal, cara, você poder ver que você tem a possibilidade. A gente sabe que você tem a mesma idade que eu, a gente sabe que, sei lá, 20 anos atrás, era meio sofrência, né, pra fazer qualquer coisa, mas eu acho que talvez também era muito mais o medo que era colocado. Quantas pessoas como você conheceu? Que saíram daqui e foram arriscar o que você arriscou? Hoje em dia já é alguns, mas na época não tinha muito. Você entendeu? Tipo assim, por quê? Porque a barreira, principalmente do medo e o que era colocado também culturalmente, família e tal, nos brecava a fazer tudo, pô. Eu saí de uma periferia, entendeu? Só voltando nessa história do vídeo, vou te contar uma história muito parecida com essa que você me contou. Antes de eu vir pra cá, quando eu tava lá, lá em Abu Dhabi. Eu morava em Dubai, em Abu Dhabi é 1 hora de carro, Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes. E lá todo ano tem um campeonato de jiu-jitsu chamado World Pro, que é a diferença dele pro campeonato mundial de jiu-jitsu é que é remunerado, eles pagam bem. Sim. Então muitos atletas profissionais e amadores vão para lá para competir lá. E tinha 3 garotos... Apanhar também ganha bem? Ou só se ganhar mesmo? No caso do jiu-jitsu, só se ganhar. Putz, se fosse pra apanhar, eu ia, porque ela é massa, não tem jiu-jitsu, mas se os caras pagar bem, vamos apanhar. Se for MMA, você recebe pra subir e recebe um bônus se ganhar. Tá. Então já recebe pra subir e apanhar, olha só. Mas enfim, no caso, aí o que aconteceu? Na época desse campeonato, eu tava lá e aí eu conheci 3 garotos de Cuiabá, que eles fizeram a mesma coisa do que essa menina. Eles foram para o sinal vender água para arrecadar dinheiro para poder ir competir lá. Talvez eles tenham até inspirado ela, ou talvez ela tenha inspirado, não sei qual é a data, mas enfim. Não sei, foi agora ano passado. Aí olha o que aconteceu. Ela foi no começo do ano passado. Olha o que aconteceu. O Sheikh Mohammed, que é presidente dos Emirados Árabes, o vídeo chegou até eles, ele pagou a passagem dos 3 para lá. Diga aí, olha, imagina na sua época, mesmo você fazendo isso, sabe quem ia ficar sabendo? A jornal local. Você ia sair, ia fazer uma matéria ou outra como fizeram com ela, você ia sair no site não, porque há 20 anos atrás não tinha, os sites ainda estavam começando o negócio de jornal, você ia sair num jornal impresso e ia ficar por isso. Aí você ia guardar, sabe o que você ia estar fazendo? Lutando, tentando fazer alguma coisa com o jornal impresso guardado. Olha a diferença. Por isso que eu falo, hoje tudo encurtou, como você falou, é pra isso. Eu acho que o que é preciso é realmente as pessoas perderem o medo e dizer assim, não, cara, deixa eu fazer a diferença onde eu tô, que até acho, sinceramente, até mais fácil fazer. Se você está num lugar que você acha que aqui as pessoas não vão para frente porque são todas medianas, porque querem viver de forma mediana, cara, seja um pouco acima da média, você já vai ser destacado. E quando você sai daqui destacado, muda. Hoje,
Eu moro em Maceió, eu falo pra todo mundo que eu me considero maceióense. Agora que eu ganhei o título de Maceió, então, aí, meu amigo, cidadão honorário, aí agora é... Mas assim, esse ano, por exemplo, 2020, eu acho que como palestrante, talvez, podem vir anos melhores, mas eu acredito que é o ano que eu entro com mais força. Por quê? Eu entro esse ano com um cara que é speaker TEDx, que eu fiz o TEDx ano passado, aqui em Maceió, tipo, eu não saí daqui. Teve o TEDx Pajuçara, eu me inscrevi, a minha ideia foi aprovada, a forma de eu pensar foi bacana, passou pela curadoria, eu fui speaker TEDx. Então hoje minha palestra está no YouTube para o mundo inteiro assistir. E sendo aí traduzido em sei lá quantas línguas. Então assim, tá lá. Então eu entro como speaker TEDx, eu entro como um cara que ganhou um título, que é um título importante, é uma hora importante como cidade. Se eu só recebe uma honraria como essa, você realmente faz um feito. A gente fez com o Contando Lagoas. Eu entro, assim, eu entro um ano muito melhor profissionalmente. E hoje, se eu fosse ao contrário e fosse tipo, para São Paulo, tentar ser palestrante lá, eu teria uma bagagem que talvez em São Paulo tivesse muita dificuldade de ter. Talvez aqui ter a concorrência, sei lá, de 40 a 50 pessoas que queriam ser speaker TEDx, e lá, quando tem um TEDx São Paulo com, sei lá, 3 mil, é uma diferença absurda. Então eu tenho que aproveitar justamente onde eu tô, o momento que eu tô e como eu posso tirar o melhor proveito disso. Entendeu? Então, assim, aí depois, como eu falei da menina agora, que eu, infelizmente, desculpa se ela ouvir esse podcast, ela vai me bater. A gente conversou, faz uns meses que a gente não se fala, mas como eu tô contando a história dela, ela aproveitou, mas quando ela saiu daqui, ela já saiu como campeã brasileira. Mas de Maceió ela saiu como campeã brasileira. Então ela já saiu daqui, por mais que, não tem patrocinador aqui, é mais difícil? Não tem, mas ela mostrou que daqui ela poderia fazer. E eu acho que até para quem tá fora, os olhos mudam. Você diz assim, pô, ela tá num lugar que é dificultoso, conseguiu, ela veio para cá, simbora. Cara, eu acho que Alagoas a gente tem uma série de exemplos desse. Inclusive, eu tenho até um cara que ele é alagoano, eu conheci através do Instagram. Ele estava aqui agora na última temporada jogando pelo CRB, o Elton Arábia, e ele começou a me seguir no Instagram, mas eu não era, eu tipo assim, eu acompanho um ou outro jogo de futebol no time que eu gosto, mas não sou aquele fanático por futebol, né? Aí ele começou a me seguir, eu entrei no Instagram dele e eu falei, porra, vi o cara fazendo cada golaço. E coincidentemente, na mesma época ele estava na Arábia Saudita, eu tava em Abu Dhabi. E aí eu vi que ele estava me seguindo, eu comecei a seguir ele. E aí eu vi que ele tava em Abu Dhabi. Eu falei, pô, você tá aqui, cara, pô, eu queria te conhecer, cara. Você é alagoano, pô, achei legal pra caramba o que você tá fazendo aí, pô. Vi o cara, pô, saiu de Alagoas, o cara virou astro na Arábia Saudita, tá? Foto com um presidente, com um príncipe da Arábia Saudita, isso e aquilo. Pô, eu acho bacana ver isso. Massa. Gente que tem uma história de sucesso assim. E aí a gente começou, eu achei bastante interessante isso aí. Você vê que são o próprio caso da Marta e uma série de alagoanos que saíram daqui. Mas vamos continuar, Djavan, tal. O que é importante entender é que tá mudando isso. É isso que eu falo. Você acha que se na época do Djavan, por exemplo, existisse na internet, ele precisasse sair daqui, ele grava uma música daquela linda, solta na internet, ele bombava, viralizava, aí não era ele que tinha que ir pra lá, as pessoas iam levar pra lá. Entendeu? A gente contou a história, por exemplo, do moleque namorador. Um exemplo do moleque namorador. Ele ficou tão famoso que, pra quem não conhece do moleque namorador, não é só o nome de praça, era realmente um menino que existia, um menino muito pobre, malandrão, que só vivia nos cabaré, só que era o único pobre que conseguia entrar nos bailes de rico. Por quê? Porque ele era o melhor dançarino de frevo do Brasil. Porque eu não sabia disso, quando a gente foi contar a história que eu descobri, existiam competições. E mesmo o frevo tendo a base pernambucana, ele era o melhor dançador é ótimo, gente, esquece essa barra. Ele era o melhor dançarino de frevo e ganhava dos pernambucanos assim fácil. Aí uma equipe de lá de dança, que era muito famoso na época, ele saiu em tudo quanto é revista, veio aqui buscar ele para morar no Rio de Janeiro. Ele falou, não vou. Minha vida é aqui. O negócio dele era assim, era poder entrar nos bailes que ele entrava de gente chique, era estar lá nos cabaré que ele gostava, ele dormia praticamente, morava praticamente nos cabaré. Então, pra você ver como é que, né, precisava de alguém, de uma mídia que viu, que pegou, que levou, botou na revista e tal. Olha, né? E hoje, um cara como esse, ele só precisava de um vídeo e jogar na internet. Entendeu? Tipo assim, eu falo muito assim, como você falou da minha história, como você chegou em Maceió, pô, o cara que morava na rua, tinha 100 reais e tal. Mas eu falo, cara, mas eu não acho que isso, sinceramente, não acho que é demais, porque eu vivi isso, mas foi a circunstância. O que eu aproveitei foi, cada momento pra mim virou uma construção. Entendeu? Tipo assim, isso sempre foi
é lógico, é importante porque se eu não tivesse essa construção, eu não estaria falando com você hoje. É óbvio que isso aí eu tenho plena consciência. Mas o que eu digo sempre assim, a gente às vezes tem que parar de endeusar um pouco o que a gente passa, eu digo o que os outros passam, para admirar mais o que a gente faz. Entendeu? Então assim, é legal o que o Peron fez, gente, é legal. Obrigado aí para quem acha maravilhoso. Mas se você olhar para a tua vida, você passou, mesmo sem sair de Maceió, você tá passando a mesma coisa. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Tem semana que é isso, tem semana que é aquele outro, tem semana que você vai estar triste, você vai perder emprego, você vai ficar sem dinheiro. Todo mundo passa por isso, pô. Entendeu? Existe casos e casos. Por exemplo, Sim. já dificilmente tem muita gente que não sairia da zona de conforto e faria Não, você pronto, fez, justo, claro. Então, Quanto a tipo isso... assim, você tem que se dar esse mérito, né? Não, claro, eu falo assim, também não, eu sei o quanto foi importante essa construção. O que eu digo é justamente assim, às vezes a gente senta, é o que você falou, é zona de conforto, a gente senta e fala assim, cara, a vida daquele cara é incrível, o que ele fez, onde ele tá? Aí fulano, como você acabou de falar, pô, o cara lagoano tá lá na Arábia, olha o que ele fez. A gente tá tão sentado assistindo a vida dos outros que esquece de protagonizar a própria. Cara, tipo assim, é engraçado, você me lembra um momento da minha vida, quando eu decidi sair daqui, né? E eu comecei a minha carreira, eu saí do Brasil, fui passar uma temporada nos Estados Unidos, né? E eu fui meio com esse sonho. Pô, na época eu não lutava MMA, era só jiu-jitsu. E os grandes campeonatos, campeonato mundial, pan-americano, tinham saído do Rio de Janeiro para Califórnia. Certo. Eu falei, é para lá que eu quero ir, tá todos os melhores. Essa é a migração que eu falo que é a correta, porque aí não tem o que fazer. Entendeu? Tipo, você quer, aquela questão, o cara quer morar, sei lá, num local como, por exemplo, na Europa e dizer, pô, meu sonho é fazer capoeira. Não vai, cara, capoeira é Brasil, você tem que vir pra cá, não tem o que fazer. Então, aí o que acontece? Eu peguei um trocado com a ajuda da minha mãe, peguei e fui. E engraçado, eu ouvi esse comentário. Depois que eu comecei a fazer meu nome, que eu fiquei em terceiro lugar no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que eu comecei a fazer o do MMA, e aí comecei a aparecer em matérias de revistas brasileiras aqui e tal. Aí eu vi um comentário de um cara que, lógico, não vale a pena não vale a pena nem falar, assim, nada a ver o nome do cara, assim, mas na época eu fiquei chateado, falei, porra, brother. O cara falou, mas o cara teve tudo mole, o cara foi pra lá, não sei o que, eu falei, caralho, velho. Quando eu tava lá, velho, nos primeiros meses, velho, acho que quase no primeiro ano, velho, os primeiros 3 meses eu comia uma vez por dia, bro, porque não tinha grana, não tinha trabalho, trabalhava em construção, trabalhava 8 horas, trabalho pesado em construção. Então, enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que às vezes as pessoas elas só vê aquele highlight. Justo. Ela vê a tua foto mas lá. Mas elas só vão te enxergar quando você tá lá. Se você não tivesse na revista, você não ia fazer esse comentário porque ele não quer saber o que você tá fazendo. Exatamente. Quanto a isso, não tem dúvida, lógico. Vai chegar uma hora que você vai estar num ponto e as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, aí sempre vão haver comentários. Assim, eu não sei nem imagino o que as pessoas pensam que eu tenho na minha vida, mas deixo claro, gente, ó, eu vim de uma base muito pobre, minha mãe não me ajudou porque não conseguia, meu pai separado da minha mãe desde quando eu era novinho, nunca me deu nada em casa, então essa situação era desconfortável, mas assim, aí eu falava, pô, eu não quero viver disso assim a vida inteira, isso aqui pra mim não é o que eu quero. Mas eu acho assim que mesmo quando a pessoa tem uma base, para mim confortável, você ter uma base e viver naquela base o resto da sua vida. Para mim confortável é fazer isso. Mas mesmo que você tenha assim, mas a minha mãe teve, eu já julguei isso, cara. Mas a gente tem que mudar, porque eu já julguei isso também. Dessa assim, o cara foi para os Estados Unidos porque a mãe podia pagar a passagem. Mas quem não pode? Cara, é o seguinte, mesmo que a mãe dele pudesse pagar a passagem, também não pode tirar. O cara não pode esquecer o privilégio que teve, também de querer, sabe, tipo assim, se achar não, porque eu sou incrível. Não, cara, vamos reconhecer o privilégio. Privilégio é privilégio. Eu mesmo pobre tenho mais privilégio do que a maioria dos meus vizinhos, por exemplo, que tinham. Porque eu não era negro como meu vizinho era. Eu não sofria tanto preconceito como ele sofria. Eu sofria preconceito por ser pobre, mas ele sofria por ser pobre e negro. Então eu sei disso, que eu tive mais privilégio que ele. A gente tem que ter essa consciência também. É por isso que eu digo assim, cada um de nós está lutando uma batalha diferente que muita gente ninguém sabe. Então, não julgue, né, velho? Tipo... esses dias eu fui conversar com uma amiga, ela me chamou porque ela estava meio perdida profissionalmente, pediu uns conselhos, e ela virou para mim e disse assim, Perão, quando virou a chave para você? Virou que chave? Ela disse, não, quando você percebeu que você já estava no patamar que hoje você é uma pessoa conhecida e tal. E eu falei para ela assim, talvez porque eu ainda não me sinta assim. Talvez não essa chave aconteceu porque
eu acho que quando, lógico, existiram momentos na minha vida que eu parei e disse assim, se eu não me profissionalizar agora, como, por exemplo, como palestrante, em meu posicionamento, se eu não profissionalizar a minha empresa, se eu não mudar se eu não fizer tal coisa, lógico, isso aconteceu, mas de colher isso, eu falei para ela, eu nem sei se eu estou colhendo ainda, talvez eu ainda vou colher muito mais, porque a ideia é que seja algo constante, justamente porque a linha de chegada para mim não existe. Eu aprendi que o caminho é mais divertido do que o final. E aí, quando eu descobri que o caminho era mais divertido do que o final, eu virei a Dilma. Quando a gente bota a meta, a gente dobra a meta. Então, assim, quando eu vejo, eu não tenho meta. Então, eu não paro. Não é, gente, não é workaholic, trabalhar pra caramba 24 horas por dia. Eu só não paro. Eu não tenho assim, eu queria que meu bar fosse reconhecido. Pronto, meu bar é reconhecido. Hoje não só em Alagoas, é fora também. Mas eu não sentei e disse, pronto, era o que eu queria. Um bar conhecido, não, cara, tá pouco, vamos lá. Cara, o bar tem capacidade de virar franquia? Tem, vai perguntar para quem é especialista em franquia. Cara, pode virar franquia? Tem empresário, inclusive, interessado, ele pode. Então é isso que eu quero, bora. Aí tô aí há 2 anos batendo cabeça, pô, tô finalizando agora toda a nossa normatização para virar franquia. E vai virar franquia. E quando virar franquia, tá, beleza. Eu posso abrir um outro segundo negócio que também pode virar franquia? Ou de alguma outra forma? Pode. Simbora. É não parar, pô, porque o caminho é mais divertido do que o final, pô. Porque senão chega uma hora que você vai desanimar real, pô. Tem um que você provavelmente conhece, o Gary Vee. Sim. Pô, esse cara tem minha referência de... Ele é a minha referência do que eu quero ser quanto pessoa de palco. Eu gosto muito... tem hora que eu discordo do que ele diz, mas o que eu digo é o formato. Ele é o cara que fala o seguinte, cara, é isso aqui, eu fiz. Então ele não tá preocupado com padrões, eu nunca fui assim. Hoje eu tenho dificuldade de colocar isso para fora. Talvez porque eu ainda não tenha, eu acho que a solidez de respeito como influenciador. Eu não é como influencer de Instagram, é como influenciador que eu digo o cara que escreveu um best-seller, o cara que tem a voz, por exemplo. Ele é investidor de, sei lá, das maiores empresas do mundo. Aí quando um cara desse fala assim, não, meu irmão, é azul que você tem que usar, senão você não vai chegar aí, mesmo que tem gente que discorda e pareça uma loucura, vai existir uma massa gigante que vai concordar, porque sabe o que ele já fez. E a gente, infelizmente, vive disso. A gente só ouve, é o que tá falando quando você aparece na revista, a gente só ouve quando a pessoa chega num ponto. Então eu acho que ele é a referência para mim, de eu poder um dia subir no palco e dizer as loucuras que eu acho. E aí eu acho, e minha empresa é o maior exemplo disso. Eu fui consultor durante muito tempo em vários bares, e às vezes eu falava, vamos seguir por esse caminho, que eu acho que é um caminho que vai te dar um retorno muito bom, mas quem decide é o empresário. O consultor ele só pode dar o caminho, a solução, e o cara faz se ele quiser. Às vezes você dá 2 caminhos e fala, você tem esse caminho que vai fazer você ter um diferencial, e o cara às vezes fala, não quero. E para você ter noção, eu já dei consultoria aqui, eu lembrei disso, mas foi uma viagem. Num restaurante que não tinha rede social. Igual no começo, trabalhando com marketing e tal. E eu fiz a rede social do cara. Todo dia recebi reclamação. Sabe o que eu ouvi dele? Cara, até eu ter essa porcaria de rede social, não tinha uma reclamação, mas o restaurante era perfeito. Eu disse, pois até você ter rede social, talvez as pessoas não tinham onde reclamar do teu restaurante. Hoje o restaurante dele não existe mais. Então, assim, para você ver como é que é a cabeça. Então, quando eu abri o meu, eu falei, lá dentro eu posso fazer o que eu quiser, meu amigo. Lá dentro eu faço da forma que eu achar. E eu acredito que quando eu começo a estudar, eu fui em palestras com o Shiba, por exemplo, do Shining Box, conheci ele pessoalmente, e a gente conversa com pessoas assim e vê que o cara realmente é disruptivo. Cara, eu fiz aquilo que eu achava que era massa para fazer. Um cara como o Shiba criou a mochila que hoje todo mundo faz entrega, a galera não tem nem noção. Não existia mochila de entrega no Brasil. Ele criou aquela mochila que começou a ser fabricada na China, naquele formato para entregar o Shining Box. Olha só, entendeu? Tipo assim, tem que pensar de forma... não é tipo, eu tô só fora da caixinha, eu sou o cara criativo, não. É o tempo todo desconfortável. Não tá bom, tem que melhorar. Meio que voltando no assunto do Gary Vee, que até eu toquei nesse assunto por causa de uma coisa que você falou sobre uma coisa que ele... Tem 2 coisas que ele fala que assim, que meio que eu peguei pra mim, realmente é meio que um divisor. Um é que ele fala, tipo assim, que você tem que ter paciência, insistir. E foi quando eu decidi montar esse podcast, eu falei assim, pô, velho, depois que eu tava fazendo, pô, e se não der certo? Aí na mesma hora, assim, aquela voz na minha cabeça, eu vou fazer até dar certo. Justo. Porque você tem que ter paciência, e as coisas não acontecem assim, você tem que investir e com o tempo elas vai acontecer. A outra é o seguinte, é uma coisa que ele fala assim, você vai morrer.
E não existe nada mais profundo do que isso. Se você sabe que você vai morrer, cara, você tem que fazer tudo o que você quer fazer, velho. Não é? Do jeito que você quer fazer. Então, isso eu meio que guardou aquilo comigo. Eu falei, porra, velho. Eu vou até... Essa frase que você falou, que ele falou, que foi... Eu ainda não tinha ouvido, mas muito bom isso. Mas eu ainda falo mais. Ela, a questão é a seguinte. Até dar certo, mas o que é dar certo? Porque eu acredito que isso tem a ver... Essa é a questão. Isso tem a ver com o objetivo da frente. Porque é o seguinte... Eu já deixei de fazer vídeos, por exemplo, no meu Instagram, porque eu achava que 1.000 pessoas assistindo meu vídeo é pouco. Eu tenho uma base hoje de mais de 30 mil seguidores, mas eu achava que assistir 1.000 era pouco. E eu comecei a ver o quanto idiota, isso logo no começo, fazer um ano e meio atrás, o quanto idiota eu era, porque eu falava assim, por quê? Achando que não estava dando certo. Cara, se uma pessoa que nunca te viu, ouviu o teu podcast e te comenta assim, cara, muito legal o que você está fazendo, já deu certo. Com certeza. Já deu certo. Porque você nunca chegaria para essa pessoa se você não tivesse feito esse podcast. Então, assim, hoje quando eu vejo meu vídeo com 1.900 visualizações, sei lá, uns 30 comentários, e de gente que não são meus amigos, porque eu sempre falo o seguinte, cara, se tudo que você faz, só os teus amigos estão vendo, é porque alguma coisa está muito errada. Se você ainda não levou pancada e ninguém discordou do que você está fazendo, tá errado. Tá errado. Uma vez eu falei, o menino estava falando que estava tentando no YouTube, mas ele estava chateado porque ele começou a levar muito hate. Ele falou, eu tô levando muito hate. Eu falei, cara, você devia estar comemorando, velho. Porque se você tá gravando um vídeo pra internet, só tá na tua base, que é a tua família, teus amigos, e só tem elogio, você tá mostrando pras pessoas que já sabem quem você é. Se tem pessoa te hateando, tá chegando em pessoas que não era nem teu objetivo. Entendeu? Tipo assim, se eu tô falando, por exemplo, do demônio e chega meu vídeo para um evangélico, ele vai pregar o pau. Mas se tá chegando até ele, que não é para quem eu tô fazendo, é porque tá maior do que eu imaginava que tá. Então eu tô criando base. Eu falei, cara, pense na base que tá criando. Se você não tá levando pedrada, ele só tá na sua zona de conforto. No meu caso, era mais uma questão de, tipo assim, eu me questionando, tipo assim, pô, cara, eu nunca mexi com lance de áudio, eu nunca me vi apresentando um programa, né? Tá certo que na época que eu lutava, estava acostumado, dava várias entrevistas, isso e aquilo, tudo bem, mas foi meio que... Diferente. É diferente. Diferente. Por exemplo, o Thiagão, para quem não conhece, é o meu xará, tá aqui, faz a parte de vídeo aqui, a parte de edição, a parte visual é toda com ele, mas a parte de editar áudio, gravar, montar uma pauta, isso, ver quem vai chamar, eu pego umas ideias do Thiagão, pego umas ideias de outros amigos, então, mas é tudo fui eu que tive que criar, e tipo assim, teve um dia que quando a gente gravou o primeiro episódio, eu falei, caralho, como é que eu vou editar essa porra agora, velho? E aí, velho, eu passei literalmente 24 horas procurando... A mesa que você tem, você sabe que eu já saí editado se você quiser, né? Ela é incrível, cara. Pra quem não vê aqui ainda, tá vendo só no vídeo aí, essa mesa é incrível. Pra mim é a melhor que tem. Cara, foi engraçado. Eu tava contando pro Thiagão. Eu decidi fazer o lance do podcast, tipo, na semana que eu decidi voltar, na semana que eu tava voltando de Dubai pro Brasil. Eu falei, do nada me deu o clique. Eu assistindo um dos episódios do Joe Rogan, do podcast, eu falei... E eu acho o podcast dele do caralho, porque, por exemplo, é uma parada meio que eu gosto da linha, eu quero seguir pro meu podcast, porque, por exemplo, hoje eu tô trazendo você, que é um cara que é, exemplo de empreendedorismo, tal, eu já trouxe alguns amigos meus, o Rinaldo Caporal, que é nutricionista esportivo, trouxe um cara para falar de CBD, medicina de canabidiol, o outro para falar de endocrinologia, então, tipo assim, são assuntos variados. E é meio que essa linha do programa do cara, é trazer uma galera diferenciada, eu pretendo trazer outra galera do esporte e tal, a gente trouxe o Eduardo Canuto para falar aqui, sim, que já foi campeão mundial, enfim. Cara incrível, inclusive. Enfim, então eu meio que quis seguir essa linha de programa, assim, bem ampla, assim, podendo falar de tudo. Não, eu acho que é bem válido, e justamente, assim, eu não sei se você assistiu agora o Oscar, e o cara que ganhou lá do Parasita, né, que foi, tipo, fez história, né, ganhou lá o filme estrangeiro, ganhou também, e foi uma coisa, quando ele ganhou o melhor filme, que eu achei de uma generosidade incrível, que ele subiu no palco, foi uma frase do Scorsese, cara, ele subiu e disse, quando eu estava cinema, uma frase sempre marcando na minha cabeça, quanto mais pessoal, mais criativo, e eu acho que eu acho que para qualquer forma de arte, é isso. E podcast é arte, é a tua forma. Então, assim, quanto mais pessoal, como você falou, você tem que ter uma linha, você tem o exemplo de quem faz o que você quer. Então, assim,
Às vezes a pessoa vai ver exemplo e fala assim, não, que eu vou falar só sobre empreendedorismo, vou falar só sobre... Não, cara, é teu, velho. É o podcast do Thiago Jambo. Jambocast. E é o que, Jambocast? É Jambocast, meu amigo. Vai ouvir lá, vamos bater papo de... É bater papo, cara, é conversar, é ter uma conversa bacana, sadia, positiva e vamos embora. E é teu, então é pessoal, aí é criativo. E, cara, essa frase me pegou muito, que eu falei, cara, é verdade, tem que ser assim, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Quanto mais pessoal, mais criativo, porque é teu. Inclusive, isso aconteceu no segundo episódio aqui, né? Só concluindo a história da mesa, né? Eu tinha comprado um setup totalmente diferente, mas que eu não tinha a menor ideia de como mexer. Aí eu comecei no dia antes de eu embarcar para cá, eu de madrugada mexendo no YouTube, ali no celular, eu vi alguém falando sobre essa mesa da Rode, né? Que tinha tudo em um. Falei, caralho, velho, isso aí vai salvar minha vida, vou ter que correr atrás. Voltei na loja lá com tudo que eu tinha comprado, eu falei, cara, você não tem uma dessa aqui não para trocar, não? Aí o cara, pô, não tem nem daqui. Peraí, vou perguntar aqui. Ele chamou um cara, tinha uma caixa única lá no cantinho. Ele falou, só tinha essa aqui, era pra ter sido levada para outra loja 2 dias atrás. Falei, troca, me dá essa aqui, que essa aqui é mais fácil. Mas porque facilitaria muito a minha vida. Sim. Mas enfim, agora eu me perdi. Não, você ia falar da mesa. A gente estava falando da mesa. Aí a gente voltou a polêmica do podcast. No segundo episódio, eu decidi trazer um amigo meu, médico, psiquiatra, que ele está se especializando em canabidiol. Não sei se você está acompanhando o que está falando na Anvisa sobre óleo de canabidiol, que é extraído da maconha. Agora foi liberado, na verdade, né? Através de supervisão, mas foi liberado. Eles facilitaram a importação. Sim. Aí, enfim, quando eu falei para uns amigos meus no grupo, assim, cara, vou trazer o Dr. Fred aqui para falar sobre isso. Eu conheço o Fred Selene. Aí sabe o que os caras falaram? Você tá maluco, é teu segundo episódio, tu vai falar de polêmica disso e blá blá blá, vai se queimar, não sei o quê. Eu falei, velho, foda-se. Não é, pô. Eu quero fazer a parada, vai ser desse jeito, vai ser do que eu quero falar, velho. O podcast é meu, vai ouvir quem quer, vai ter gente que vai ouvir, vai gostar, vai ter gente que não vai ouvir. Até porque, assim, cada episódio teu é justamente isso. Tem assuntos que vão se interessar mais, tem assuntos que vão interessar menos. É como tudo que você faz na vida, como um post no Instagram que você coloca, no Facebook, como um vídeo quando as pessoas lançam no YouTube, nem todo vídeo vai ter a mesma visualização. Algum assunto vai interessar um ou outro, enfim. Aí o engraçado, um dia antes da gente gravar, o Fred veio aqui. Aí no que a gente tá sentado aqui conversando, explicando o programa, eu liguei na televisão, o que é que tá passando? Sobre CBD. Tá vendo? Aí eu filmei, joguei no grupo. Tá vendo aí, bando de otário? Tem que falar dessa porra agora. Se eu vou falar sobre isso. Porque quem for procurar tem que ter fonte. E se eu espero pra falar sobre isso daqui a 2 semanas, daqui a um mês, já não é mais novidade. Falei, meu irmão, a hora é agora, velho. Tá vendo? Eu quis fazer, vai ser do jeito que eu quero fazer, não importa. Vai ter quem vai gostar, vai ter quem não vai. Véio. Eu não posso me incomodar, deixar de fazer as coisas do meu jeito, preocupado com a opinião dos outros. Porque isso, meu irmão, infelizmente, se nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser eu. Justo. Não tem nem o que falar. Cara, a parte mais legal que eu tô até agora, que pra mim tá sendo excelente isso aqui, porque a gente não falou sobre empreendedorismo, nem precisa, porque eu acho muito engraçado que, assim, lógico, virou uma moda, né, um senso comum falar de empreendedorismo e tal, não sei o quê, e eu falo assim, pô, tem tanta coisa que tá em volta do empreendedorismo que as pessoas, porque pra mim ser empreendedor não tem nada a ver com cargo, nada, são hábitos, é uma forma de gestão, é uma forma de pensar. Então, enfim, e pra você ver, a gente falou de tanta coisa aqui, né, de tanta construção de outras pessoas e tal, e tudo isso, cara, são pessoas com visão empreendedora. Essa, pra mim, é a diferença. Primeiro é entender que não precisa mais sair do local que você tá, depende da área, como a gente falou. Ninguém tá aqui falando que é fácil. O mais legal é que, assim, as pessoas, a gente tá vivendo numa área de tanta polarização em tudo, que quando você fala alguma coisa, as pessoas vão dizer, do jeito que você tá falando tá fácil. Eu vou dizer, mas em momento nenhum eu disse na fala, dizer assim, é fácil. Não vai ser nunca, pra nada. Nada vai ser fácil. Pra você aprender a andar não vai ser fácil. Pra você aprender a dirigir, às vezes não é fácil. Nada é fácil. Em coisas triviais da vida. Imagina você sair da zona de conforto e correr atrás. E se fosse fácil, não tinha graça. Justamente. Essa que é a verdade. Porque o que as pessoas precisam perceber o tempo todo é que a gente fala, e a gente às vezes não percebe, mas a gente tá falando o tempo todo de pessoas, cara. Tudo são pessoas. A gente tá falando aqui, a gente tá falando do desenvolvimento, são de pessoas, pô. Assim, é a forma que eu agi, que fizeram pessoas próximas a mim se juntarem e dizer assim, pô, outras pessoas olharem e dizer assim, esse cara vale a pena ajudar. Então tem muito mais a ver com como você se porta para as pessoas que estão ao seu redor, como o tipo de pessoa que você é, do que exatamente o local,
novo, tudo tem jeito. Eu duvido que se você fosse um cara, eu acredito que não, né? Vai que de repente tô errado, mas assim, que fosse aquele rebeldão, adolescente cheio de marra, não sei o quê, que alguém da sua família ou sua mãe ia te ajudar a ir para os Estados Unidos. Então, até a forma que você se comportou até aquele momento te abriu a porta e disse, não, pô, quer ir, cara? Vai. Ah, com certeza. Não, eu sinceramente, eu aprendi a abraçar dificuldades, porque eu acho que quando tem dificuldade, que tem aquela superação, é mais gostoso, cara. Tipo assim, não, é claro. algo pra você olhar pra trás e dizer assim, putz, velho, eu passei por aquilo, e aquilo ali, o que é que eu tirei daquilo, o que é que aquilo me ensinou, e aí aquela lição você vai usar mais pra frente, não uma coisa que você, sei lá, você vai acabar tirando de letra uma coisa muito mais fácil, que se fosse em outros tempos seria difícil, enfim. E para mim o mais importante é você justamente entender e não repetir. Né? Você entender o momento que aconteceu e dizer, pô, não é mais para minha vida isso aqui, eu quero que isso não se repita. E eu acho que isso faz muita diferença. Às vezes as pessoas assim, mas e aí, você é um cara que na rua hoje é empresário, como é que você fez isso? Aí eu falo, cara, na verdade, se eu for te descrever, eu não sei porque cada momento do que eu passei aqui foi importante. Do dia que eu fiz panfletagem no Sinal, até quando eu estava, sei lá, pisando na TV a primeira vez e gravando, eu estava vivendo exatamente aquilo. Eu tinha o que eu queria, o que eu sabia era que eu queria mais, eu sabia aquilo que eu queria de vida, que era ter mais, mas eu passei muito tempo, por exemplo, perdido em questão de objetivo mesmo. Qual é o meu objetivo? Porque eram vários. Era o meu objetivo como o cara que fala como palestrante, o cara que é o apresentador, ou ia trabalhar na TV, o cara que é o cara que é empresário. Então, eu tinha objetivos diferentes. Eu comecei a aprender foi uni-los e ver o que convergia entre eles. E para mim foi bem interessante e bem importante. Para mim. Não quer dizer que seja para todo mundo. Até porque não tem fórmula mágica. Né? Não, justo. O que tem é vontade de querer realmente. Não tem fórmula mágica, mas o que vende é fórmula mágica. Se você criar um método e dizer que esse método vai deixar qualquer pessoa rica, porque é o que todo mundo quer. Você vai ficar rico fazendo isso e ninguém na sua volta vai ficar rico. A maioria das pessoas, infelizmente, quer tudo mastigado, né? Peron, pra gente encerrar, vamos fazer uma brincadeira rapidinho aqui. Eu pergunto, você responde. Na hora. Um ídolo. Cara, um ídolo, velho. Foram tantos. Sabia que eu nunca tive um ídolo, assim, um ídolo. Eu acho que meus ídolos sempre mudaram. Eu sempre fui, por exemplo, muito fã de Chico Buarque, que não só como músico, mas no geral. E eu passei fases, por exemplo, eu acho que durante muito tempo agora eu passei estudando a vida de Steve Jobs, por exemplo, e não é que ele virou meu ídolo, mas ele virou uma pessoa que eu pensava assim, pô, algumas atitudes que ele teve ajudar. Então, assim, eu sou muito mutável quanto a isso. Quando eu falo de ídolo, assim, alguém que te inspirou. Agora, engraçado, quem me inspirou a ser um cara diferente foi, na minha adolescência, um cara que talvez ele nunca saiba disso, porque eu não tenho mais contato com ele, era um cara que o apelido dele era Cebola. Era um cara absurdamente conhecido na cidade que eu morava, que era Pitangueiras na época, eu tinha acho que 14 ou 15 anos, e era um cara que todo mundo gostava, era um cara absurdamente inteligente, era um cara extremamente agradável, um cara gente boníssima. Eu comecei a tocar violão por causa desse cara, porque eu falava assim, cara, quando eu for adulto eu quero ser um adulto como esse cara. Eu acho que ele me guiou muito a tentar ser uma pessoa melhor. Porque ele era um cara muito do bem. Sabe um cara que é do bem? O cara entrava em qualquer esfera, do pobre, rico, do boêmio, do boteco ao melhor restaurante numa cidadezinha de 30 mil habitantes, mas era o cara que todo mundo, não é o Cebola, pô, o cara tem abertura. E esse cara, durante muito tempo, e era legal porque eu tinha amizade com ele, eu com 15, ele com, sei lá, com 30 anos quase, porque ele era um cara que ele tinha abertura, cidade pequena, a gente podia andar na rua de noite, né, esse negócio de sair e tal. E era um cara que eu falava assim, cara, é o adulto que eu gostaria de ser. Acho que ele foi uma das primeiras pessoas, acho que a minha mãe, ela foi um símbolo de ser guerreira para mim, na questão de formação de caráter mesmo, mas acho que ele foi um cara que toda vez que eu penso em alguém que me inspirou, eu falo, pô, esse cara, eu observei muito ele, e é um cara que ficou muito tempo na minha cabeça assim, pô, que cara massa. Te influenciou legal. Muito, muito. Um sonho. Cara, eu acho que talvez o meu maior sonho hoje é eu conseguir tornar os meus filhos seres humanos melhores do que eu fui, melhores do que os meus pais foram,
e que isso traga uma diferença para qualquer ambiente que eles estejam inseridos, quando eu falo tipo de comunidade mesmo, no bairro, no lugar que eles trabalham, que eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que o meu maior medo é justamente não conseguir fazer isso. Então, se esse é o meu maior medo, provavelmente seja o meu maior sonho, é olhar para o meu filho e dizer assim, pô, que massa que pude transformar vocês em pessoas melhores do que eu fui. Uma frase ou citação? Pô, velho, eu acho que no momento, isso eu estou usando muito na minha palestra, que é todos os dias acorde e trabalhe não para tua empresa, não para o teu chefe, não para a empresa que você tem uma carteira assinada, trabalhe todos os dias para se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Eu acho que isso virou meio que um mantra, eu falo muito isso, porque acho que é muito real, né? Mesmo eu quero ser o melhor executivo, eu quero ser o melhor empresário, mas se você não quer ser uma pessoa melhor todos os dias, não vai adiantar, você não vai conseguir fazer isso. Se você pudesse bater um papo com alguém vivo ou morto, com quem seria? Cara, quanto tempo? Aí depende. Eu acho que... O papo tem que ser igual podcast, não tem que ter hora para acabar. Pronto, então, porque às vezes, assim, se você fosse falar 10 minutos com alguém, porque tem que saber o que você vai extrair. Porque assim, mas se fosse um papo de boa, cara, com uma pessoa... Cara, sinceramente, eu não sou religioso, mas seria com Jesus. Eu vou te explicar por quê. Eu sou agnóstico, eu não sou religioso. Eu já fui da igreja evangélica, eu já fui para a igreja católica por causa da minha mãe e tal. Mas eu acho que um papo com ele esclarecer tanta coisa da forma que ele pensava com o mundo, principalmente naquele momento que ele vivia. E isso é o que mais me gerava curiosidade. Você já assistiu a série O Messias no Netflix? Ainda não. Já assiste, é legal pra caramba. Assiste. Eu tô louco esperando a segunda temporada. Última pergunta. Um conselho. Se você tivesse que dar um conselho pra alguém, sei lá, alguém que tá querendo começar no mundo do empreendedorismo, um conselho pra vida pra alguém, qual seria? Eu acho que nunca vai existir um conselho generalizado, né? Tipo, o conselho que eu vou dar vai servir para todo mundo, mas se eu precisasse dar um conselho aqui, talvez a pessoa que ouvisse tivesse num momento de vida como eu já estive, é dizer para você o seguinte, cara, cada pedacinho que você tá vivendo, você tá construindo o roteiro da tua vida. A gente faz isso diariamente. Então, perder um emprego, perder um parente, perder dinheiro, perder... tudo que você perde ou tudo que você ganha é um pedacinho do que você está construindo. E a gente tem que estar pronto o tempo todo para estrear o nosso filme, porque a gente nunca sabe exatamente quando vai ser. Não é como um em Hollywood que é programado. Então, vai existir um momento que vão ter duas ações. Ou alguém vai chegar, vai te chamar e dizer assim, cara, tá na hora, e você vai lá e estreia teu filme porque você aproveitou cada pedaço do choro ao riso e estava pronto para estrear, ou infelizmente você vai sentar e assistir o filme de alguém. Então, você vai ter que escolher qual lado que você vai estar, e na hora de escolher vai depender do quanto que você aproveitou cada momento. Então, assim, cara, cada pedacinho mesmo. Então, viva. Vai viajar, você aprende descansando também, você aprende principalmente estudando ou lendo ou aprendendo coisas que não tem nada a ver com a tua profissão. Se você, por exemplo, é um lutador, cara, vai aprender a costurar, que você vai aprender a ter disciplina, delicadeza, que talvez seja muito importante para você em algum momento do teu esporte. Então, quanto maior o teu leque, né, de conhecimento, de coisas que você aprende, melhor vai estar o teu filme na hora de ser a estreia. E você vai estrear com tudo. E eu acho que talvez essa seja a chave que aconteceu na minha vida. Quando alguém pediu para estrear, eu estava pronto. Eu disse, cara, é isso. Tá na hora de me jogar e se embora fazer. Lança o filme e espera o Oscar. Eu espero. Cara, obrigado pra caralho. Muito legal o papo com você. Valeu, fiquei feliz. Espero que realmente tenha sido bacana. Um papo. Se você que tá ouvindo aí, esse podcast vai ficar bem longo. Se você ouviu até agora, valeu. Valeu, porque eu falo muito. Você deve ter notado. Fica à vontade para deixar suas últimas considerações aí. Cara, eu acho que assim, cara, continua, projeto muito bacana. Acho que todo mundo deveria ter um projeto como esse, porque é um ajudando o outro, passando aí o conhecimento para frente, que eu acho bastante importante. Então, obrigado pelo convite, valeu, Thiago, aí também pela indicação. Você que está me ouvindo pode conhecer um pouco mais do meu trabalho através das redes sociais. E eu sempre digo assim, estou muito longe de ser ainda quem eu quero ser como pessoa, como ser humano, como
como pai, como marido, como palestrante. Então, se cada vez mais pessoas ouvirem falar de mim, é porque eu estou no caminho certo. Eu acho que essa é a ideia. Então é isso. Galera, se vocês gostaram, curta, compartilha aí esse vídeo e até a próxima. Valeu. Ali, lá, aqui, todo mundo.